Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do canal Empreendedoc. E esse programa é o tal do Ponto de Vista, onde eu abro a câmera aqui cedinho, são 5:30 da manhã de casa, e eu abro essa câmera sem nenhum preparo, sem nenhum script e discuto algum assunto de interesse nosso, médicos, né, que estão focados, profissionais de saúde, focados em crescimento, através da gestão e do empreendedorismo. Eu já falei para vocês e repito, eu estou completamente convencido que esse é o caminho para a gente viver com qualidade, resgatar o prazer em ser médicos e investir nisso. Esse é meu propósito, eu estou aqui para ajudar vocês nisso. Vamos lá? O tema que eu escolhi hoje, pessoal, foi um tema, na verdade, sugerido na minha comunidade de médicos empreendedores, a Empreendedoc Comunidades. Se você não está lá, me manda uma mensagem no Instagram e eu te coloco na comunidade, porque lá eu entrego muita coisa para a galera. A gente faz várias atividades, várias aulas, um ambiente de networking muito bacana. E lá, esses dias, eu fiz uma pesquisa e eu coloquei todos os itens que o empreendedor tem que entender, né? Todos os assuntos de interesse de um empreendedor, e perguntei qual era o de maior interesse deles. E para minha surpresa, minha agradável surpresa, vendas foi o item escolhido, o tema escolhido. Muito interessante, né? Porque venda sempre foi um tabu entre os médicos, né? Ainda é um pouco tabu, né? O médico não pode vender, o médico tem uma profissão sacerdócio, e sim, é uma profissão diferente, mexe com saúde, mexe com humanos, né? É um produto diferente, a gente sabe que é, né? Mas, de fato, as pessoas entenderam a importância disso para o crescimento e pediram isso, mas foi disparado vendas como principal tema. Eu achei isso muito interessante e resolvi trazer para o ponto de vista. Eu costumo, pessoal, dividir vendas em 3 grandes blocos. Acho que é assim que a gente aprende sobre vendas. Venda, bloco 1, eu gosto de falar um pouco sobre mentalidade. Acho que isso é uma coisa muito importante para a gente discutir aqui. Depois sobre técnica. E por último, sobre cultura. Certo? Então pega aí, eu vou organizar dessa forma para a gente entender melhor. Mentalidade, técnica e cultura. Ponto número 1, mentalidade. Especialmente para os médicos, né? A gente tem que entender, de uma vez por todas, colocar isso dentro da nossa cabeça e acreditar que venda é um processo de ganha-ganha. Não é um negócio onde uma pessoa está ganhando e o outro sai perdendo. Entende o que eu estou falando? Muitas pessoas têm essa sensação quando vende alguma coisa para alguém, né? Ah, estou vendendo, estou pegando o dinheiro dele. Aquela sensação, né, de impostor mesmo. Mas venda não é isso, venda não é sobre isso. É uma negociação onde todo mundo sai ganhando. A pessoa que comprou ganha um produto, ganha um resultado, ganha a resolução de um problema. E você ganha um pagamento por isso. E no consultório não é diferente. Quando você vende uma consulta, quando você vende um tratamento, quando você vende um programa, você entrega para esse paciente uma solução de um problema dele, um resultado para ele, uma melhoria, um conforto. Isso tem um valor. Ele ganha com isso e você ganha um pagamento por isso. É justo, é certo e é correto, é assim que é. Então a primeira coisa é quebrar a mentalidade do que está passando a perna no outro. Venda é ganha-ganha, certo? Outra coisa ainda relacionada a esse tema mentalidade, pessoal. Venda é otimismo. Os otimistas vendem melhor. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Venda, você precisa primeiro acreditar no valor da sua entrega. Nossa, Neto, como assim? Tem muita gente que não acredita que vale o que cobra. Tem muito médico que tem medo de aumentar o preço da consulta porque acha que não vale. Será que as pessoas vão pagar tudo isso? O primeiro passo é você mostrar otimismo. Primeira coisa, se você não acredita no seu produto, ninguém vai acreditar. Se você não acredita na sua entrega, você não vai vender para ninguém. Você nunca vai transparecer essa confiança, e venda é confiança também. Otimismo e confiança, anota aí. Então o primeiro passo é dentro de você acreditar que vale. E aí você vai conseguir vender mais fácil. E o terceiro item relacionado ainda sobre mentalidade. Venda, pessoa, é totalmente relacionado a um outro pilar do empreendedorismo, que depois a gente pode fazer um ponto de vista só sobre isso. Venda é muito relacionada à inteligência emocional. Por quê? Porque venda é muito sobre entender e se colocar dentro da emoção do outro. Você precisa entender a percepção do outro, o que ele precisa, o que ele necessita, porque a venda está no problema, em resolver o problema. Então, quem é mais empático, capaz de entender o problema do outro, de fato se interessar pelo outro de forma genuína,
vai vender melhor. Então pegou essa? No item 1, mentalidade, tá? É um ganha-ganha, desbloqueio, é inteligência emocional, coloque-se no lugar do outro, pense como o outro e seja otimista, confie no seu produto, confie em você, confie na qualidade e no valor da sua entrega. Primeiro você tem que acreditar para depois os outros conseguirem acreditar e comprar, certo? E esse é o item só o número 1 sobre vendas. Agora eu vou falar sobre o número 2, técnica. Eu, quando aprendi isso, eu fiquei muito feliz. Porque eu, como médico, e eu acho que a maioria dos médicos não tem um dom, um talento natural para venda. A gente não nasce, normalmente não é o perfil da pessoa que escolhe ser médico. E muito claramente a gente não aprende nunca isso, nunca ninguém nos ensina isso, nem na escola, nem na faculdade. E quando eu comecei a estudar vendas, eu percebi que ali existia uma técnica, existia um roteiro, existia uma ciência por trás daquilo, me deu um conforto. Falei, poxa, então realmente eu posso aprender a vender. E tem, pessoal, venda é técnica, não é dom. Lógico que quem tem dom, igual qualquer coisa na vida, né? É esporte, qualquer coisa. Aprende mais rápido, desenvolve mais rápido. Mas a venda tem uma técnica bem clara por trás. E você pode aprendê-la e desenvolver, tá? Como que funciona a técnica da venda? Primeiro item, para você entender a técnica da venda, chama-se prospecção. Quem prospecta, vende. Quem prospecta mais, vende mais. Não existe venda sem prospecção. O que é prospecção, né? É você trazer muitas pessoas para essa oferta. Porque venda também, já aprende outra coisa aí, anota aí. Venda é muito sobre os nãos que você recebe. Está empírico, está implícito. Faz parte da venda receber nãos. E tudo bem, tá? Muitas vezes até são ainda nãos, né? Que falam, você ainda vai receber esse sim depois. Entenda que venda, você também tem que ter inteligência emocional para entender as suas emoções. E quando você receber esses nãos, você absorver bem, lidar bem com isso, porque faz parte do jogo os nãos, tá? Isso também é sobre inteligência emocional. Mas voltando à técnica, venda é prospecção, é você colocar muitas pessoas dentro do seu carrinho, para esse carrinho perder outras e você ficar com aqueles sims que são os seus sims. Então, esses dias eu estava conversando com uma mentorada e a gente construiu os programas de tratamento dela. E ela falou, poxa, Neto, eu ainda não vendi nenhum. E eu fui conversar com ela para entender onde estava o buraco desse balde, né? Por que tá escapando, por que não tá vendendo. E aí eu falei, como você tá oferecendo? Para quantas pessoas você já ofereceu? Não, eu não ofereci para quase ninguém, para 2, 3 pacientes só eu ofereci. Eu falei, você nunca vai vender. Se você não anuncia, se você não conta para Deus e o mundo, se você não joga aos ventos que você tem um produto para vender, como que as pessoas vão saber? Você não tá dando chance das pessoas comprar. Nem chance das pessoas querendo, você está dando chance. Então, o primeiro item de técnica é venda é prospecção. Quem prospecta mais, vende mais. Você tem que prospectar o que você está vendendo. É no Instagram, é no Google, é no YouTube, é dentro do consultório, é para suas secretárias, é para o clube que você frequenta, para a escola dos seus filhos. Todo mundo tem que saber o que você trabalha, o que você vende. Quanto mais prospecção, mais venda. Certo? Precisam saber que você montou um consultório, precisam saber que você tem um programa de tratamento, precisam saber que você é endocrinologista e trabalha com diabetes, precisam saber que você tem um produto digital e vende curso para médicos, para pacientes, precisam saber. Pegou? Segundo processo da técnica, agora mais relacionada ao dia a dia, para que esse paciente chega. Você prospectou e ele chegou, ou cliente, se você quiser chamar, mas não é errado. Quando esse paciente chega, o primeiro processo para realmente ter uma venda genuína, e isso não acontece sem isso, a venda não ocorre se você não fizer isso, chama-se conexão. Você precisa se conectar de fato, precisa se sentir conectada de fato com você. Então, para conectar, para ver esse match de verdade, você precisa ter escuta ativa, ouvir muito mais do que falar, ter interesse genuíno sobre o problema da pessoa, sobre o que ela está falando, demonstrar isso, estar presente de fato no momento que a pessoa está relatando sobre o problema de saúde. Porque ali você conecta, as pessoas percebem quando você está 100% conectado, tá? Então o passo 1 para qualquer comunicação de sucesso, na verdade, né, é conexão. Leva isso para sua consulta e você vai ver o que vai acontecer com a qualidade do seu atendimento. Se você focar nos primeiros minutos da sua consulta e construir essa relação de confiança. Fazer um rapport verdadeiro, sabe o que é rapport? É você criar espelho com as ações da pessoa, mas não mímica, não forçadamente. É por interesse. Se a pessoa sorri, você automaticamente sorri. Se a pessoa se relaxa, você automaticamente relaxa. Você está ali, conectado, rolou uma conexão forte. Venda tem que ter conexão e é o primeiro passo.
Depois disso, você conectou, você pede a permissão para apresentar o seu produto. E na fase de conexão é interessante também lembrar que você, através de perguntas abertas, é muito importante isso para venda, pessoal. Você deixar a pessoa falar o problema. Um erro muito comum de falha de venda é o médico querer impor ao paciente o que ele precisa. Não é assim que se vende. O paciente precisa falar o que ele precisa exteriorizar, ele precisa jogar as palavras ao mundo sobre o que ele precisa, porque ele precisa se ouvir que ele precisa. Entenda uma coisa, as pessoas não querem comprar. A pessoa não quer pagar a sua consulta, a pessoa não quer pagar o seu programa, a pessoa não quer pagar o seu procedimento, elas não querem. Elas querem resolver os problemas dela. E você precisa deixá-las falarem que elas têm esse problema, porque elas vão se ouvir falando, e aí você vai falar, eu tenho uma solução para isso, posso te apresentar. Entendeu a diferença de o que você falar? Você precisa emagrecer, você precisa tratar de diabetes, você precisa para isso que você vai morrer, se você não parar de fumar, você vai morrer. Não, você tem que deixar a pessoa falar que ela precisa. Por que parar de fumar é importante para você? Como você faria para emagrecer? Isso você está provocando com perguntas abertas, que a pessoa fale e entre e sinta aquela emoção. E venda é emoção. Nota mais essa aí. Tá? Então, conexão, deixa a pessoa falar, aí sim você vai apresentar a sua solução. Olha, eu tenho aqui um produto que vai te ajudar, eu consigo através da minha consulta te ajudar, eu consigo através do procedimento te ajudar. Você explica o procedimento e depois você conclui pedindo um feedback, porque daí a pessoa já falou o problema, ela ouviu a solução e você pergunta, é isso que ele está procurando? Te ajuda dessa maneira? Você acha que serve para você? E a pessoa fala, sim. Ou seja, a pessoa falou que tinha um problema e falou que encontrou a solução. E o cérebro dela já entendeu que isso está acontecendo com ela. Já está comprado. A consulta, a cirurgia, o procedimento, certo? É técnico o programa. Então é técnica, pessoal. É conectar, se ouvir, falar o problema, ela vai falar o problema e ela vai falar que sim, que encontrou a solução. E aí depois você vai para a parte de negociação, achar agenda, valores, né, formas de pagamento, aí a parte mais burocrática da venda é que essa sim você pode até delegar para outra pessoa, né? Uma secretária, uma gerente financeira. Agora entenda que a venda mesmo, quem vende é o médico, é o profissional de saúde, porque você que é paciente confia, você que tem a expertise, você que é capaz de vencer as objeções do processo de venda, quando ela tiver insegurança, achar que não pode, achar que não vai dar certo, você que tem a qualidade, a técnica e que sabe do assunto para poder vencer as objeções, não a sua secretária, a sua enfermeira, a sua gerente financeira, tá? E de novo, gente, olha, parece muito feio quando eu falo, mas você tá vendendo. É venda, pessoal, negócios são vendas. Não é feio, você tá cuidando, você tá vendendo uma coisa que vai ajudar muito a pessoa. Não tô falando aqui que a gente vai fazer coisas, pessoal, que não são éticas, vocês sabem que não é a minha linha. Você não vai fazer nada que o paciente não precisa, você não vai oferecer nada que o paciente não precisa. Feio e errado é você oferecer ou vender alguma coisa que o paciente não precisa. Agora, se você está entregando uma coisa que vai gerar um resultado, mudar a qualidade de vida, salvar uma pessoa, isso não é feio. Feio é você deixar de oferecer uma solução para as pessoas, se você tem essa solução. Entendeu a diferença? Beleza. Então, falamos de mentalidade, falamos de técnica, e aí você vai para uma terceira parte importante de venda, que é o que eu chamo de cultura de venda. Você precisa, de fato, acreditar e instalar essa cultura de vendas no seu negócio, no seu consultório, na sua clínica. Todo mundo que está lá, médicos e funcionários, precisam entender que não existe negócio sem venda. Venda é o core de um consultório, de um negócio, de qualquer produto. Venda é o core. Sem venda não tem negócio. Sem venda um consultório não sobrevive. Vendo como não é feio falar de venda para médico? Tá bom, eu tenho um consultório, abri minha porta, legal. Só que se eu não vender as minhas consultas, eu não vou sobreviver, não vou conseguir ajudar mais ninguém. Mas você é médico, tudo bem, mas eu preciso vender para sobreviver, para conseguir ajudar mais pessoas. Então, as pessoas que trabalham com você têm que saber disso e têm que acreditar nisso. Que venda é o core do negócio, é a base fundamental. E que tem que ter uma cultura dentro ali dentro. Todo mundo tem que lutar para que as vendas ocorram. E para isso, precisa treinamento. Você precisa repetir essa cultura. As coisas óbvias precisam ser repetidas. Você precisa repetir isso sempre. Instalar essa cultura se instala com repetição e treino. Esse processo de técnica de venda, você precisa treinar o seu time o tempo todo, certo? Além disso,
As pessoas precisam conhecer, é um erro muito comum do médico. As pessoas, a sua secretária, precisam conhecer o seu trabalho, precisam conhecer o seu produto, precisam conhecer os seus resultados. Como que as pessoas vão te vender para os outros, falar que você é bom para marcar consulta, se nem ela conhece, se nem ela confia? O primeiro passo para instalar a cultura no seu time é elas conhecerem o seu trabalho. Deixa ela experimentar, atende ela, atende o pai dela. Mostra para ela os resultados que você tem com os seus pacientes, seja intencional nisso. Deixe o seu time confiar no seu trabalho, porque aí eles vão vender com confiança. Lembra que eu falei que venda é otimismo, é confiança? Certo? E por último, pessoal, relacionado à cultura. Entenda que venda é uma área, um pilar da gestão do consultório e precisa ter gestão em cima. Não é ao acaso. Você precisa coletar esses dados e controlar esses indicadores, certo? Você precisa saber exatamente quantos chegam e quantos convertem em consulta, das consultas quantos converteram em procedimentos. Você precisa controlar indicadores. Tem técnica, mas tem gestão dentro de uma venda, desculpa. Se você não controla indicador, você não sabe como está indo o seu processo de vendas. Então, para concluir, pessoal, porque o ponto de vista é um tiro curto, não tomar seu tempo. Vendas, não é feio vender. Venda é mentalidade. Construa essa mentalidade primeiro dentro de você e depois transpareça para o seu time. Mostre, ensine-os. Ajude seus pacientes vendendo. Construa o seu consultório vendendo, porque venda é o core do negócio. E acredite, tem técnica. E com a técnica funciona muito bem. A técnica é praticamente infalível, para ser bem honesto. Se a pessoa conecta, se a pessoa, ela expõe que tem um problema e ela expõe que encontrou a solução, basicamente é isso, você conseguiu fazer um bom processo de venda. Legal? É um assunto meio estranho de falar para médico, né? Eu ainda me vejo falando, caraca, como é que eu tô falando um negócio desse para saúde, para médico? Mas eu tô bem tranquilo com isso, porque eu sei da entrega que eu dou para meus pacientes, eu sei dos resultados que eu dou para meus pacientes, eu sei da entrega que eu dou para meus mentorados, eu sei dos resultados que eu dou para meus mentorados. Eu já falei isso para eles sabem, quem é meu mentorado tá ouvindo sabe, eu já falei, eu tenho zero vergonha de vender a minha mentoria. Sabe por quê? De falar o preço. Sabe por quê? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu sei do resultado que eu dou para eles. Eu sei do que eu mudo a cabeça deles. E aí eu quebro qualquer objeção minha. E aí eu acredito no produto. E aí eu vendo melhor. Com a técnica. Beleza? Espero que tenha ajudado o pessoal. 18 minutos. Aproveitem o canal. Se inscreve. Vai, pessoal. Se inscreve aí. Manda para quem é aquele médico que está travado, que não acredita em si, que não ensinou a secretária sobre os seus produtos, que não está vendendo seus programas. Tá? Curte. Mostra para mim. Comenta. Tá? Me segue em todos os canais. No Spotify a gente está também. No Instagram e aqui no YouTube. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, um ótimo dia, bom consultório, cuidem de seus pacientes, boas vendas.